Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Vamos começar aqui nosso bate-papo. Oi. Estamos com um pouquinho de atraso. Vocês estão me ouvindo bem? O vídeo está tudo certo? Se vocês puderem colocar um joinha. Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da preparação no processo de maternidade, tanto na biológica quanto na adotiva. Vocês sabem, quem já está aqui no meu perfil, né? Não sei se vocês estão vindo pelo das doulas ou pelo meu, mas eu tô numa gestação biológica e a Maíra vai trazer a visão da gestação adotiva. E também vai contar pra gente um pouco o que é esse trabalho do doulas de adoção, que é tão importante para ajudar as famílias a lidarem com esse momento, né? Que é tão desafiador também da expectativa, enfim, de tudo. Pera lá que ela entrou. Eu vou autorizar aqui. Nosso bate-papo. Oi, oi, gente. Acho que agora vai. Sem som? Meu Deus. Oi, Má. Oi, oi, Tudo Rê. Boa bem? tarde. Boa tarde. Tudo certo aí? Tudo com emoção. É, né? Com emoção. Que delícia. Ai, meu Deus. Desculpa o atraso. Imagina. Minha filha machucou o pé 5 minutos antes da Ah, live. ai, gente. Quem é Aí, mãe já sabe, quem não é, um dia vai saber, então tá tudo certo, né? nossa, Mas ela ficou é. bem? Foi Ficou, só um ficou. A gente susto teve que. ou. Entrou uma farpinha no pé, a gente teve que fazer o processo de tirar, ficar um Entendi. pouquinho, dar uma atenção, ficar todo mundo junto ali. Dá um colinho, Faz né? parte. Dá um colinho. Tô toda babada, mas tá tudo certo. Tipo, tava Ai, prontinha. tava, né? Mas com filhos a gente já não tem controle de nada, né? Com filho, então, Não, meu Deus do não tem céu, mesmo. que Mas é isso, loucura, eles são né? as nossas prioridades, né? Então a gente tem É, que se reorganizar. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Rê? Queria agradecer o convite exato. demais. Eu e a Mari agradecemos muito por Eu que poder vir ao seu agradeço. canal falar sobre isso. Porque essa transição para a parentalidade pede, exige, enfim, e necessita que a gente mude o eixo das nossas prioridades da nossa vida. E não é fácil, né? Porque É, são anos que a gente está acostumado com os nossos objetivos, as nossas demandas serem o eixo da nossa vida, a pauta da nossa conversa, e de repente tem um serzinho que depende da gente, seja ele recém-nascido bebê, ou seja ele a idade que ele chegar via adoção, que ele depende de nós adultos, né? é. E E que a aí gente esse precisa eixo estar muda disponível, né? super. E a gente precisa estar bem também para conseguir acolher, né? A gente precisa estar disponível emocionalmente, o que é difícil, porque quando a gente tem os compromissos, horário, agenda, a gente fica querendo, né? Ah, então tá, então vou, né? Como lidar com isso, né? Como que a gente gerencia, né? São questões importantes para a gente levantar e até refletir últimos desafios, como que a gente fez para lidar, né, com isso, assim, porque nossa, eu não gosto de desmarcar coisas, eu não gosto de Uhum. atrasar, mas
como a gente lida com essas questões, que são eixos estruturantes, psicologicamente, né? Para Sim. nós, né? Com controle, com responsabilidade, o que, que o outro vai pensar de mim, né? E aí, quando É, nos tornamos pai e mãe, isso já não é o eixo principal, continua sendo estruturante, mas como que a gente equilibra? E sim. não é só um equilíbrio de homeostase, é um equilíbrio de como cuidar da dinâmica dessa tensão, porque é uma tensão, né? É, E uma questão importante para falar da transição, independente da via, né? Independente da via transição para parentalidade, uma questão que acontece muito com quem está exercendo esse papel materno, com as mães, mas historicamente e culturalmente com as mulheres, é a questão daquele fenômeno de empurra e puxa, né? Então, o bebê, a criança pede atenção e a nossa atenção é focada nela, em dar um zoom nela, e ao mesmo tempo a mente, o mundo, os compromissos estão empurrando, né? Estão puxando a nossa mente para longe daquela atenção focal. Então a gente fica nessa angústia, nessa ambivalência, né? Essa é uma questão bem importante para a gente falar da transição. Enfim, muito. acabei de viver ela, por isso que a gente tinha planejado de falar sobre isso. Eu acabei de viver, por isso que a gente É está adiantando um bom. pouco. É bom porque aí você traz a prática, tá tudo fresco aí, né? Você acabou de Tudo experienciar fresco. isso. Deixa eu botar uma luzinha aqui que tá meio escuro. E é muito complexo, né? Porque a gente acaba ficando também muito culpada, né, Má, muitas vezes. Porque eu acho que Sim, esse empurra e puxa é muito mais da mulher, né? Do nosso sim, papel como mãe, sim, né? sim, sim. Então, a gente quer desempenhar muita coisa. Isso acaba ficando complexo quando a gente tem filho. E isso faz parte da preparação. Inclusive, você trouxe a Super. sua experiência de agora, né? E eu posso trazer a minha. Eu tô no momento que eu tô tentando desacelerar e tentando me preparar para ficar muito focada na minha filha. E ao mesmo tempo, eu quero continuar produzindo, eu quero continuar fazendo tudo, né? Então, assim, a gente viveu isso, né, com a questão do curso, que eu falei, Sim. não, vai dar, vai dar. Depois eu dei um passo para trás e falei, não, não vai dar, né? Não é o momento. Então, assim, É. quem vai ser a Renata em agosto? Eu vou precisar ser a Renata mãe, ela vai ter que se sobrepor a todos os meus outros Isso. papéis e eu vou precisar lidar com isso. Com a minha falta de produção de conteúdo, com a minha falta de tempo, de vontade, de cuidar do marido, né? De estar junto, de cuidar da casa, enfim. Os papéis, eles vão, né, meio equilibrando pratos mesmo, né? E Sim, por sim, hora um se sobrepõe ao outro. E como é que a gente lida com tudo isso, né? sim. Eu falo que o mais difícil da transição para a parentalidade é a transição, né? Porque a gente se prepara, mas também o nosso filho, as necessidades que o nosso filho vai ter e as angústias que isso vai trazer em nós, por ter que dividir, por ter que compartilhar e por ter que lidar com essa tensão, é muito única. Né? Uma coisa que a gente, como doulas de adoção, e eu na minha prática psicológica, a gente faz muito, que eu trouxe isso para as doulas de adoção, e que tem algumas áreas que fazem, né? É acolher as transições, é trazer experiências de transições anteriores. Porque como que a gente pensa, nossa, como eu me preparo para uma coisa que eu nunca vivi antes? Como que eu Uhum. me preparo para uma coisa que vai ser a primeira vez? Uma coisa que não tem como você treinar. Eu sou mãe de cachorro, então vou treinar. É diferente. Por mais que você É, fique focada no seu cachorro, né? Por mais que você tenha uma relação de afeto e que a gente adquire com os nossos bichinhos de estimação. Mas é diferente, porque o bichinho de estimação você deixa ele em casa e você sai. Né? Você tranca ele em casa, devidamente sim, cuidado, né? E você vai, né? Você fica horas distante. O bebê não tem como se deixar, né? Tanto é que claro. as primeiras vezes que a gente, quando tá nessa transição para parentalidade, sai sem os filhos, são as primeiras perguntas que as pessoas fazem: cadê seu filho? Né? Aí teve um dia que eu brinquei, né? E eu fui num show, o primeiro show que eu fui depois que a Maria chegou. E aí vários amigos, cadê a Maria? Eu falei, eu deixei ela lá com o meu cachorrinho, lá com comida, tal. Aí eles, credo! Eu falei, não, gente, tá com alguém, é óbvio, né? Tá com Óbvio. alguém de confiança, né? Porque pra gente sair do show. Mas as pessoas falam, cadê sua filha? Né? Não sei o que É. acontecer, né?
Então, Tá é tudo importante, certo, assim, gente, tá tudo organizado. então é importante se preparar trazendo histórias de transições que vivenciamos na nossa vida, mudança de cidade, mudança de trabalho, mudança de casa, mudança de relacionamento, né? Outras perdas que você teve que abrir mão, né, de uma dinâmica conhecida, resgatar no processo de preparação isso. Se fosse para deixar uma dica hoje, acho que a minha dica seria essa, sabe, Rê? Escrever essas dicas, falar com o seu terapeuta, com a sua consultora, com a sua doula sobre isso, falar né, se você estiver adotando junto com outras pessoas, falar com o seu companheiro, com a sua companheira, sobre esses desafios de transição vivenciados antes e trazer dessas experiências os recursos. O que foi mais difícil? Nossa, para mim o mais difícil foi lidar com tal questão nessa transição, né? Ai, nossa, eu estar sozinha, me distanciar das pessoas. Nossa, como será? Nossa, e aí? Como será que é o puerpério? Na Aham. quarentena, que a gente tá Sim. sozinho, né? Que não tem como. E aí, e tentando fazer esse paralelo de recursos internos, recursos externos, ajuda, né? Nossa, o que eu aprendi naquela transição? Né? Eu fiz muito isso na minha preparação, né? Que legal. E eu morei fora do Brasil e lá foi muito difícil. Foi 24 anos morando na minha cidade e um ano morando fora, num país completamente desconhecido. E aí eu falava, nossa, é outra língua. Eu falava, nossa, qual a língua será que a minha filha vai falar que eu vou precisar aprender para entender o que ela tá falando, né? É igual o inglês. Por mais que você já fale inglês, tem o Aham. sotaque britânico, que foi onde eu morei. Então, nossa, mas como que eu fiz? Nossa, e aí eu fui buscando esses recursos para trazer para essa vivência na parentalidade, por exemplo, isso, né? Nossa, eu vou precisar estar 100% com ela para eu conseguir entender as nuances do sotaque, da comunicação não verbal, né? Então, da gente começar a fazer essas aproximações. Isso nos ajuda a nos conectar com os nossos próprios recursos internos e buscar, opa, o que eu preciso aprender? Qual a comunicação de uma criança nessa idade que o meu perfil está disponível? Essa Uhum. também é uma coisa na preparação, né, Rê, que a gente fala muito. Sim. Que é, tá, eu vou me habilitar para um perfil para uma criança de 2 a 7 anos, dá-lhe estudar quais são as necessidades, as demandas, as características de uma criança que está na fase dos 2 a 7 anos. Eu não coloco lá só para o fórum e buscar o Aham. perfil, né? Me encontrar de acordo com esse perfil, né? Tendo a criança me encontrar com o perfil. Mas para eu também me encontrar dentro desse perfil. Para nós, enquanto pais, falarmos, tá, então qual que são as necessidades dessa criança que provavelmente vai vir nesse intervalo com essas necessidades específicas? De uma questão especial, de uma questão de saúde, de uma questão de desenvolvimento. Da mesma forma que na gestação biológica você fala, tá, meu filho então vai chegar, meu bebê vai chegar com, né? Então, os primeiros 3 meses Aham. a gente tá na esterogestação. O que ele Sim. precisa? Ele precisa de colo, ele precisa ficar grudado com a mãe 24 horas, precisa de É. peito, precisa, né? E aí a gente, então tá, como que a gente vai se organizar para atender essas necessidades dele? Então, vou fazer o curso de Chantala, como você Exato. fez, né? Para eu ficar com ele, para eu fazer massagem, para o toque, para a Aham. gente desenvolver esse vínculo. Eu fiz o curso de Chantala quando a Você Maria chegou. fez? Ai, que Aham, eu delícia! fiz na Maria, né? Só que eu já fiz nela, né? A Maria chegou com 9 meses, aí a minha consultora de Chantala, ela veio em casa e a gente fez na Maria. Eu, claro, não consegui fazer todo o processo igual com o bebê, porque ela já se incomodava, tal, tava maiorzinha, mas até hoje a gente faz, põe um creminho, faz uma Uhum. massagenzinha, né? O toque foi muito importante para o começo da nossa vinculação. Ai, lindo. Aprender a técnica da Chantala para utilizar na criança que está chegando, né? E se não me engano, a Renata Samper, que você também entrevistou, também fez alguma coisa com massagem com as crianças, com escalda-pés. Então também tem essas ferramentas, né, que a gente pode utilizar independente da idade. Com Então, certeza. a preparação, ela envolve muito em começar a lidar com essa tensão, né, que vai existir de um novo ser, de um ser novo que vai entrar no sistema da família, né? Eu acho que para mim esse é o grande ponto, né? E entender Nossa, quais são as necessidades e o que eu vou precisar fazer para acolher isso, né?
Olha, mas eu achei sensacional você trazer as experiências passadas para que elas nos fortaleçam para essa que a gente vai viver e que a gente ainda não conhece. Sério, isso para mim foi total novidade. E é realmente a gente se Faz sentir sentido, capaz, né? total. Isso. A gente se sentir capaz de passar pelas mudanças e de enfrentar o novo, porque a gente já enfrentou muitas outras vezes. É que a gente Uhum. não faz isso. Então, assim, É. esse exercício que você está trazendo. Então, você começou a contar, eu já fiquei imaginando assim, na minha vida. Também morei fora do Uhum. Brasil, com 15 anos eu fui para fora fazer colegial. Nossa! Uau! Era super nova, assim, foi muito difícil também deixar minha família. E agora eu vou fazer Imagina. esse exercício mais profundamente. E depois eu me mudei para cá, né? Eu casei, vim morar em outra cidade também, deixei meus pais, meus amigos, todo, né, meu Sim. mundo inteiro. Todas as suas E referências. sim, porque a gente sabe, né, que isso também faz parte do processo do luto, mesmo quando a mudança é muito boa. E às vezes eu fico me questionando, nossa, será que eu vou dar conta disso? Poxa, eu vou, porque eu já dei conta de tanta coisa na minha vida, né? A gente tem que olhar para Sim, trás também, sim, para sim, se sentir capaz de enfrentar o novo. Então, eu achei isso sim. lindo, achei muito legal. E eu E com um não tinha companheiro associado. também, viu, Rê? Com a companheira e com a companheira também. Porque meu marido, por exemplo, vinha muito disso. Nossa, será que nessa loucura da vida de São Paulo a gente vai dar conta de uma criança? Falava, a gente deu conta de vir pra cá, sozinho, sem conhecer ninguém. Agora a gente tem nós dois. Claro que a gente vai dar Uhum, conta, né? E quem mais que a gente tem? Nossa, a gente tem fulano que a gente pode acionar, a gente tem ciclano que a gente pode pedir ajuda. Nossa, a gente pode contratar. Aí a gente vai ampliando a rede. Só que tem que ser a partir dessa necessidade de dentro para fora. Esses uhum, medos, as inseguranças, as angústias que vão dar essa trilha que a gente fala na doulagem, que é a trilha que a minha trilha vai me dizer uma coisa, a sua trilha vai dizer outra. O casal que vai adotar, né? Que se for um casal, aí vai ter que concatenar essa trilha, né? Ele falou, opa, sim. então tá, como que a gente junta a experiência um do outro, né? Então a gente fazia E, muito esse exercício. Nossa, tô com medo de tal situação. Como será que vai ser quando o nosso filho ou nossa filha chegar? Tal situação. Nossa, como que a gente. Aí a gente falava, como que a gente lidou com uma situação? Qual foi uma situação parecida que a gente já lidou com isso? Então uhum, esse resgate também conecta muito, sabe, Rê, o casal, assim? sim, Porque porque um começa a confiar no outro também. A gente fala em voz alta sobre os nossos recursos, né? Fala, opa, nossa, é. mas eu já passei por isso, eu acho que, né, faz sentido. E o outro fala, nossa, é mesmo. E aí, como você fez, né? Acho que não é para desafiar o outro, mas é para isso gerar, ó, aqui eu tenho a minha bagagenzinha, você tem a sua mochilinha com seus recursos e a gente vai colocar todos os nossos recursos à disposição dessa transição, né? E ao mesmo tempo Exatamente. também, depois quando essa transição estiver acontecendo, quando a criança já tiver chegado, o bebê ou a criança, o adolescente, é falar, opa, usa agora aquele seu recurso lá. Então a gente também pode ser um lembrete para o outro, de falar, mas Uhum. lembra que você já passou por isso e, E né? deu certo? Então e Funcionou? deu certo e foi bacana, né? Ó, vamos lá, vamos viver isso agora. Tem bastante gente comentando sobre a Chantala, que legal. O Ah, pessoal perguntou, é? a Ana Paula falou que praticou muito com 2 anos e meio e hoje, com 8 anos, ele ainda pede massagem nos pés. Ai, que coisa linda, Ai, né? gente. Lindo. Muito lindo, Ana Paula, é isso mesmo. A gente pode utilizar muitos recursos que a gente já utiliza para o nosso autocuidado, que a gente pode utilizar na preparação, mas que a gente vai ensinando as crianças também, né? Também. Elas também fazerem massagem nos pais, então ensinar, ter esse momento de autocuidado, né, de cuidado com o outro, que também é amor, né? Também. Que é carinho, que é amor, né? Auxilia no estabelecimento do vínculo, auxilia no, né, no apego seguro, né, Rê, que a gente fala Sim. bastante, tão importante. Auxilia nesse autorreconhecimento, de você estar com o outro, né? Na sistêmica, a gente fala, só falando sobre isso um pouquinho, Pode, a vai. sistêmica traz que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Uhum. Então a gente não pode esquecer de cuidar desse órgão.
que é tão importante. Então, você trouxe na sua aula, né, inaugural do curso, a questão da hidratação. E aí eu acho que é tanto a hidratação da pele, quanto essa hidratação com o toque também, né? A Sim, alimentação, assim. Então, a gente também se alimenta e se hidrata, né? Hidrata a nossa pele com toque, com carinho, com cuidado. e a E pele, ela maravilhoso. funciona também é, meio que como o nosso inconsciente, sabe? Eu já ouvi isso num curso que eu fiz de terapia Sim, corporal e para mim fez todo sentido, que porque é legal. ali que ficam gravadas as memórias, né? Então, quando a gente começa a tocar, a gente consegue trazendo agora um pouco da Chantala também, né? Levar o bebê de volta para aquele ambiente do útero, de segurança e tal, da massagem. Sim, E com a gente também, né? E aí foi o que você falou, sim. nossa, um escalda-pés, não só para as crianças, mas para nós, como isso é aconchegante em muitos momentos, como É, a gente, né, também busca massagem, drenagem, enfim, né? Hoje a gente tem um monte de opções, de tipos de tem. massagem, mas como isso conecta mesmo, traz essa questão também do corpo, né? Da consciência corporal, de quem eu sou, porque acho que tudo Isso, passa por isso, né? A partir do isso. momento que a gente consegue delimitar o nosso espaço corporal, isso também ajuda a gente a delimitar o nosso eu, né? É tudo muito Total. ligado, né? Total. Junto a isso também tem muitas atividades lúdicas. Lembra quando a gente era criança que a gente deitava e fazia nosso, né? Marcava Contorno. nosso corpo assim no contorno. Isso também ajuda a trazer, nossa, meu corpo desse tamanho, nessa Uhum. forma, desse jeito, se vê de fora, né? Que é essa visão de helicóptero, ver É. de fora esse corpo, sentir. Tudo isso é muito, muito útil para nós, enquanto nessa autoconsciência e desenvolvimento para a parentalidade, quanto depois para ser utilizado com as crianças, né? De trazer, ó, Uhum. agora, esse é meu corpo, esse é minha constituição, esse é meu tamanho, né? Essa é É. minha Esse sou forma, eu. esse meu É. ser, esse sou eu. É. Assim como o nome, né? A questão do nome é uma questão também que eu acho muito forte. Na adoção, a gente tem muitos desafios em relação a isso, né, Rê? A gente Muitos. trabalha muito essa questão da identidade pelo nome, na dolagem pela adoção, porque tem muitas famílias que ainda vêm com uma expectativa de, eu quero ter a Mariana, né? Mas que é diferente de quando você vai gestar É. idealmente essa Mariana, a gestação biológica, né? A gestação simbólica é super importante e ela acontece nos dois casos, tanto na gestação biológica quanto na gestação, né, na parentalidade via adoção. Mas a criança já vem com uma identidade, Tem coisa que já vem né? pronta, né? Já vem pronta, né? Assim, claro que tem pesquisas que mostram que o bebê vem né, com questões da identidade, né, fortalecidas, assim, não tem só o DNA, tem questões, né, dela, não é só genético, né? Mas a gente precisa muito na adoção quebrar essas idealizações desse filho ideal relacionado ao nome, à Sim, identidade. Para mim sim. é muito forte quando uma família vem falar, ai, porque eu tô esperando a Mariana. Eu falo, opa, peraí, você tá gestando? Não, Uhum. eu tô na fila da adoção. Ah, então na fila da adoção, Não vai vir provavelmente a não vai vir a Mariana. Mariana. É. Então a gente Aliás, nem a precisa falar Mariana que a sobre. gente imagina, né? Quando tá Não. biologicamente vai chegar. É outra Mariana, né? Vai vir a Mas Mariana, vai vir a Renata, vai vir a Maria, vai vir a Maíra, vai vir. Pode vir infinitas possibilidades. E como é para você se alguém te ligar e falar que não é a Mariana? E que não vai ser, uhum, mesmo que tenha o nome de Mariana, não vai ser a Mariana não que vai. você idealizou. Então, a partir daí, a gente trabalha muito na preparação essa questão da idealização do filho, esse filho ideal, quem que é esse filho, que perpassa por essa questão do nome. Então, a gente trabalha muito isso, tirando essa questão do nome, falando, nossa, mas e se a gente acolher o nome que essa criança vem? Que ele pode ser um nome lindo também, tanto quanto esse nome que você idealizou, Uhum, né? E o quanto tá ligado à identidade da criança, esse sim. nome, a história dela, esse nome. Né? E você acolher isso, é você simbolicamente acolher essa história de origem da criança. Sim, valorizar e aceitar tudo que a criança traz, né? Inclusive ter um nome diferente do que você escolheria para ela. Talvez um Uhum, nome que você não goste, mas que você começa
que você começa a gostar. A Leandra está perguntando, né, como que é essa relação com troca de nomes. Seria inadequado sempre? Eu acho que seria inadequado sempre, mas tem que ver muito para... Eu não diria sempre. Eu diria que para algumas crianças, a equipe técnica agora já tem muita essa sensibilidade de falar, olha, a gente não recomenda mudar. A equipe técnica nunca vai falar, né, Rê, não mude. Né? Mas eles vão falar, olha, essa criança tem uma relação com o nome, né? Então, tem algumas recomendações. O que eu, como doula e psicóloga, acende uma luzinha quando a família quer muito esse nome antes e depois, quando a criança chega, se incomoda muito. Então, acho que é um processo que já pode ser trabalhado na preparação, porque isso engloba acolher a criança com toda a sua história. E incluir, isso pode, né, prejudicar a vinculação, né? Pode totalmente ser uma barreira para essa família conseguir se vincular. Porque essa criança com esse outro nome vai ser a personificação de que não é a criança que você desejava. O Schettini fala sobre a dor de não sentir dor. E que a criança, quando chega, ela personifica que você não teve a dor do parto físico. Então a gente precisa lidar muito com isso, né? Aqui o Héctor Araújo falou que ele e a esposa estão passando por isso. Eles idealizaram uma mudança de nome, como Letícia. Mas está em nosso caminho um doce chamado Ana Maria, né? Então é isso. Como que a gente ressignifica esse desejo? Ressignifica essa idealização para esse filho possível, né? Sim. O filho real, né? O filho real. Tem até algumas famílias, mesmo na gestação biológica, que elas falam, a gente não vai fechar o nome. A hora que a criança chegar, a gente vai olhar e vai ver que nome que essa criança nos traz. Né? Então, ele, sei lá, tem 3, 4, 10 nomes lá. E aí, né, no imaginário, no espectro, que eu falo, né, que é no espectro. E aí, vem. E aí, quando a criança chega, ela... né, mostra qual que é o nome. E na adoção, eu acho que é essa grande oportunidade da criança chegar com o nome dela e você falar, nossa, como que eu me apaixono por essa criança, com esse nome, com essa personalidade, com essa identidade. Assim como os nossos companheiros, né? A gente não chegou para eles e falou, olha, eu não gosto do seu nome André, tá? Eu quero que você mude. Agora você vai chamar Carlos, que é o nome do meu pai. E eu gosto muito, porque, né, eu tenho uma questão com meu pai. Então, eu quero que seja o mesmo nome do meu pai. Ou o nome de né, de um ator famoso. A gente não vai. Sempre né? sonhei. Sempre sonhei em casar. Sempre sonhei que meu filho chamasse Roberto Carlos. Porque eu amo Roberto Carlos, né? Então, meu marido vai ter que mudar. A gente não faz isso com a filiação, né? No relacionamento. Então, a gente tem essa oportunidade no casamento com a criança, a gente está, né, trazendo como filho e ela também está nos adotando como pais, né? Com certeza. A Ana compartilhou que a criança pôde decidir, né? Ele pôde escolher se ele queria ou não. Isso que é importante. Ó, como que você quer ser chamado? Que nome que você quer transformar? Então, a Leandra, não tem uma regra. Mas acende umas luzinhas para nós que estamos auxiliando as famílias nessa preparação, assim, né? Porque isso traz que pode vir outras coisas que foram idealizadas. É como se fosse a pontinha do iceberg. Essa é a pontinha do iceberg. É o que a gente fala e não é tão né? Tão parece feio uma coisa falar. meio banal. Parece ser porque muitas pessoas falam, na gestação biológica eu posso escolher, porque na adoção eu não posso. Né? Então é muito importante a gente não fazer essas comparações ipsis literis, porque tem muitas singularidades. Né? A Kênia, meu desejo seria a Laura, mas vou trabalhar isso que você já disse, que eu estou ainda esperando. Né? Pode ser que seja um nome completamente diferente. E aí, você não vai amar? Não vai ser sua filha? Porque, né? Então, Kênia, é importante trabalhar isso. Que outras idealizações essa questão do nome tá puxando? Tem a personalidade, tem o jeitinho, tem o cabelo, tem o... né? Tem quantas outras questões, né, estão envolvidas aí? Porque, na verdade, o nome, né, é só o nome. Por exemplo, eu, né, tenho o nome Luísa já desde sempre. E eu não sei, Má, de onde veio isso, mas eu sempre quis Luísa. Então, assim, se fosse... eu não sei, mas assim, se fosse menino, a gente não tinha opção ainda. Meu marido quis escolher. Porque o de menina quem escolheu fui eu, e aí é justo, né? Eu concordei. E aí veio uma menina, Luísa, ponto. Mas eu tenho plena consciência de que essa Luísa, não é que eu imagino, não é a Luísa que vai chegar.
Então, assim, é simplesmente um nome. Quem é essa Luísa? O que é que está por trás desse nome que eu escolhi? Porque o nome, né? É, Não sei se é, tem um peso, né? Porque olha só, eu já tinha tem. esse nome, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar um pouquinho mais a fundo, não tem. Porque Não. é só um Você nome, vai, né? ela vai dar o tom, ela vai dar o É, significado da Luísa para você, é, né? é. É ela que A vai se criança vai mostrar. trazer, ela que vai construir, você falar, nossa, né? A gente até procura, né? O significado, né? A gente procura questões, né? E é importante, até a Ana Paula tá falando, é importante idealizar a criança. Mas é É, importante quando a criança chegar que a gente não fique preso a essa idealização. Porque a gente já viu famílias, né? E você também deve ter tido essa experiência de famílias que não conseguiam se vincular porque não era a criança que tinha idealizado. E isso acontece muito. Ai, não, mas meu filho não. Eu não queria que meu filho fosse assim, ou fizesse isso. Mas ele é assim, ele faz isso. Não quer dizer que ele também não vai aprender, não vai mudar, se desenvolver, mas você vai deixar de amar e de se vincular por conta disso, né? sim. Então, a idealização ela é importante na preparação para empurrar a gente para Ah, era isso continuar que eu na ia trilha, falar. mas quando o Exato. filho chega, a gente tem que deixar morrer a idealização. É. Tem que Não, deixar eu morrer falo a que assim, idealização para aceitar esse filho. a idealização eu falo que ela é necessária. Porque se a gente ficasse pensando que, Necessário. nossa, o neném vai chorar à noite, a minha casa vai virar uma bagunça, eu vou ter um monte de gasto, a gente não ia ter filho. Então é bom que a gente idealize mil coisas, mas é isso. Sim, O grande desafio depois é acomodar as duas coisas. Tudo que eu pensei com o que essa criança está trazendo, que sim. totalmente, né, na maioria das vezes, não tem nada a ver. Então, como é que eu vou fazer Sim. essa, né, encaixar essas duas partes? É, Porque é aí é, que é isso, é com isso que eu vou ter que lidar depois. é. Então, o É. grande desafio E, é esse. e vem uma questão, nós enquanto psicólogas, vem uma questão também que acende uma luzinha, que é, se a gente também fica muito rígido nessa estrutura das idealizações, a gente primeiro que vai se frustrar muito, segundo que a gente vai ter muito conflito nessa vinculação, muita Sim. tensão nessa vinculação. Agora, se a gente tem uma idealização mais flexível, maleável, né, que nossa, né, essa é a minha idealização. E tem um filme muito fofo, que é aquele A Estranha Vida de Timothy Green. Ai, Eu não amo esse vi. filme, já Ah, viu? Que jura, não fala sobre a vi. idealização. Assiste, Ai, vou vai fazer sentido para você assistir. agora também. É muito fofo. Eles escrevem o que eles desejam, as características que eles desejam do filho. E aí eles põem numa caixinha e eles plantam no jardim. É muito fofo, é muito fofo. Ai, vou E aí o ver. menino nasce, e ele fala, não, aí o menino nasce igualzinho eles queriam, assim. Só que ao mesmo tempo é muito diferente, porque é difícil lidar com o que eles também desejaram, porque a mistura disso tudo não é completamente aceito, tanto pela sociedade quanto para eles. É muito legal esse Ai, filme para que falar de legal. idealização. Para falar, quem tá aí, assistam. Quinta-feira é feriado, dá para maratonar. Tem na Aproveitem. internet, né? Tem na internet, dá para aproveitar. É lindo, assim. E aí eles falam, nossa, mas essa mistura disso com isso fica estranho, né? Tipo, ai, o menino é super bondoso, aí o menino é bondoso, ele faz tudo. Ele, né? Aí as pessoas falam, Aham. não, tem que ter um pouquinho de Mas não pode malícia, ser mas ele é tão só bondoso. bondoso. É, né? Mas eles pediram que o menino fosse bondoso, né? Então, tipo, Aham. sonhador, né? Essas coisas É. que a gente fala, ai, quero meu filho Que a sonhador. gente idealiza. Aí a hora que Aí você chega fala, lá, não, tem que aterrar, né? O filme é. chama. O filme chama Estranha Vida de Timothy Green. É lindo, lindo. É um filme que fala de adoção de crianças maiores. E aí eles idealizam e aí o menino chega. É muito Ah, lindo. que legal. E o quanto a gente precisa, sim, idealizar, é necessário, mas a gente precisa também ter flexibilidade nessa idealização. E depois que a criança chega, é amassar o papelzinho da idealização, jogar fora e falar, tá, agora como que eu, né, acolho Isso. essa criança real que tá aqui na minha frente. Né? E que ela vai trazer, em sua maioria, né, Rê, ela vai trazer muitas outras coisas que você não tinha Sim. conseguido Uhum. idealizar e que são muito maravilhosas, né? Claro. É se Então, abrir para o é um novo, grande né? presente.
Esses dias eu até tava falando, minha filha tem um cabelo bem cacheadinho, assim. E eu falava, vai, tinha o sonho de ter um cabelo cacheado. Biologicamente eu nunca teria. Porque eu e meu marido, né, tudo um cabelo meio liso, assim, só ondulado. E ela tem os cachinhos, é a coisa mais linda falar. Aí eu olho pro cachinho dela e falo, ai, obrigada, Senhor. Porque, né, nossa, Nem nos olha. melhores sonhos não tinha o Não, cachinho. porque eu nem sonhava, eu achava lindo, mas eu falava, não, nunca minha filha vai Nunca ter, vai né? ter. Esses cachinhos. E ela chegou com cachinhos, coisa mais linda. E é isso. Aí a gente compra coisa para cabelo cacheado, cuida, é diferente de cuidar. Assim como o cabelo, né, de crianças negras, a gente tem que ter um cuidado diferente, tem que se preparar para isso, tem que estudar, tem o corte Uhum. certo, né? Aí a gente tem que. Aí a gente entra nesse mundo e mergulha nisso, assim, né? Com certeza. Trazer referências para as crianças, que se ela é muito diferente da gente, a gente tem que trazer referências. E aí é abrir para isso. A Li Grimoni falou que tem medo dos desafios da adoção. A parentalidade Ai, dá medo. Dá medo mesmo, ô, né, Má, Lê? deixa. Nossa, não, e eu tô com esse tema muito na cabeça e eu ia Você fazer o tá? link agora. Acho que a gente Então tá em vamos falar sintonia, eu e disso. ela aí. Que você lá atrás, né, começou a falar da gente trazer os nossos recursos, as nossas experiências passadas para como um fortalecimento para enfrentar o que vem do novo, né? Que eu achei sensacional. E até para a gente poder identificar, era isso que eu ia dizer, quais são os nossos medos reais. Porque assim, para Sim. cada um, o medo é um. E eu estou planejando, aqui de novo, né? Estou nessa tentativa de desacelerar. Eu estou tentando marcar uma live porque eu vou falar sobre o medo. Eu postei uma foto minha para falar da doula, para falar do nosso encontro aqui, e todo mundo me escreveu: ai, que linda, você tá plena. Aí eu, opa, plena é bem forte, né? Porque assim, aparentemente, tudo bem, na foto eu tô plena, mas gente, a minha cabeça tá a mil. São muitos desafios, né? São muitos medos. E as Muitos. pessoas julgam demais, porque parece que a gente tem essa obrigação de estar plena, como se a gente soubesse o que fazer, como se a maternidade fosse 100% instintiva, né? E é Sim. tudo ao contrário. Pelo menos assim, a minha experiência é completamente diferente. Então, poder falar sobre os nossos recursos é muito bom e Medos. também para a gente poder identificar quais são as dificuldades e buscar isso. Então, por Sim. exemplo, eu tenho uma prima que também está grávida, a gente está trocando umas figurinhas de vez em quando, e o pavor dela é o parto. E o parto é uma das coisas que eu penso menos. Porque assim, eu sei que vai doer pra caramba, que vai ser um negócio surreal, mas assim, não é isso que me preocupa. Eu tenho medo do depois. Então, como é que eu posso me armar para cuidar desse depois? Então, assim, qual é o meu Sim. maior desafio? Ah, o meu maior Sim. desafio é pensar que eu vou ter que passar a noite inteira em claro, né? E eu sou super dorminhoca, e como é que eu vou escutar a minha filha chorar? Será que eu vou ouvir? Será que eu não vou? Será que eu vou dar conta? Bom, peraí, eu tenho meu marido, a minha mãe vai estar aqui, né? Eu já dei conta antes de várias situações, e aí eu Sim. vou dar conta dessa. Então, assim, como é que eu vou me organizar para enfrentar os meus maiores medos? Porque cada um tem um Sim. tipo, Sim. né? Cada um traz Sim. Sim. suas inseguranças, as suas próprias angústias. Então, Sim. realmente, gente, é muito amedrontador a gente lidar com qualquer coisa nova, Muito. principalmente com a maternidade, que, poxa, é É. uma responsabilidade, é a coisa mais transformadora que alguém pode viver, né? Sim, sim. E então do medo tá muito ligado a algo que sai, que é o estar fora do controle, né? Porque a gente tem medo quando aquilo tá fora do nosso controle, quando a gente tá fora, a gente tá acostumado, adaptado. Por isso que a gente fala tanto Uhum. do período de adaptação, fala do puerpério, porque o puerpério nada mais é do que esse período de adaptação da puérpera, que é essa mulher que dá à luz, né? Né? Mas a gente tem trazido questões sobre o puerpério na adoção, no sentido de para além dos aspectos físicos da mulher que está gestando na gestação biológica e que vai parir a puérpera, a gente está falando da família que está nesse processo de adaptação para se tornar pai e mãe. Né? Então, emocionalmente, todos estão envolvidos em muita atividade nova, é uma função nova.
ativa questões do nosso próprio nascimento, de nós próprios enquanto criança, Uhum. né? É um Do que a resgate, gente, né? um resgate do que a gente idealiza que a gente tem que dar conta, ou de como a gente tem que ser como pai e mãe também, né? Porque a gente vive numa sociedade, Rê, que tem meta e alta performance até para ser pai e mãe, né? Então é difícil, assim, se torna muita pressão. Então a gente tem que tirar isso de lado, eu não concordo com isso, né? Então o Winnicott fala, né? Então quando você for se tornar pai e mãe, esquece todos os conselhos, faça o que você sente que você tem que fazer. Porque toda a preparação ela já foi feita antes. Aí, se Uhum. você sentir que os seus recursos, o que você tem, né, não tá, São você tá sentindo que insuficientes? você. Aí você busca uma consultoria. Mas geralmente a gente faz o contrário, a gente quer que venha consultoria, né? Quer que venha pitacos e consultoria e ajuda de tudo quanto é lado, e a gente esquece de se ouvir. E o Winnicott fala: na transição para parentalidade, no tornar-se pai e mãe, a gente precisa estar lá entregue e disponível, que foi o que a gente começou falando, né? Uhum. Disponível para ver o que minha criança precisa. O que eu Exatamente. preciso agora nesse papel, né? Tem E se... muitas dores. Naquele livro, o Schettini, para que, né, algumas pessoas trouxeram, o Schettini traz as dores da adoção lindamente. Eu amo aquele livro e ele traz essas questões. Mas são dores inerentes da existência humana, desse crescimento, né? Do crescimento psíquico, novas redes neurais no cérebro, dói, cansa, a gente fica exausto, a gente fica em dúvida como vai ser a nossa. E eu acho que essa dúvida, quem já está sentindo agora, é muito importante, porque essa dúvida, esse medo, essa angústia, que vai fazer com que você se prepare. Porque Sim. também quando a gente se sente, não, ó, eu tô pronto, pode vir que eu tô. Aí a gente não faz nada também. Então, eu O falo medo que o protege. medo protege, ele convida. Eu falo, tá, Uhum. senta com seu medo. Senta, nossa, eu tô com medo do parto, eu tô com medo do depois, do pós-parto imediato ali, né? Tô com medo depois que eu sair do hospital e ficar sozinha com a minha filha, como vai ser? Tá, senta com seu medo. Ou escreve seu medo, escreve. Eu tenho medo disso, 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 disso. Agora, lê e ouve. O que esse medo tá querendo te dizer? O que esse medo tá querendo te alertar de algo que você não tá olhando, de algo que você não tá se preparando, de algo que você poderia, interna e externamente, que você poderia chamar para conversa. E aí E eu será costumo que falar faz que nesse sentido momento mesmo? aí a gente desafia o medo. E aí para desafiar o medo, eu chamo para conversa, eu falo pra gente chamar para conversa a nossa sabedoria interior. Opa, peraí que eu apertei. A nossa sabedoria interior, né? Que eu falo, tá, então, que é meu sábio, minha sábia interior. Tá, peraí. Mas, ó, lá atrás, quando eu morei sozinha com 15 anos, né? Que eu dormi numa casa estranha. Né? Eu Aham. levei um tempo para me adaptar também. Mas eu me saí muito bem no novo fuso horário. E a criança vai Aham. te dar um novo fuso horário, né? Um novo Vai. fuso. Né? Eu me adaptei. Sei lá, levei 3 meses para me adaptar, mas eu me adaptei bem. Depois você voltou para cá, também se adaptou aqui de novo. Uhum. Então, vai ser uma nova adaptação. Então, vai ajudar nesse resgate também. Eu acho que os medos também ajudam nesse resgate das forças e dos medos anteriores. E aí a gente faz essa conexão com essa sabedoria interna. Que eu falo que é o nosso sábio interior, a nossa mulher sábia interior, que é, eu sei fazer isso. Né? Eu tenho que Uhum. confiar também no que eu já Sim. adquiri ao longo da minha vida. E chamar isso para conversa, porque senão é uma conversa muito injusta. Senão é uma É. briga muito injusta. Né? Senão a gente já não quer entrar. Porque Né? é o Se que eu não tô vai ter falando. uma. Será que isso tem cabimento mesmo? Será que esse medo que tá, né? Esse fantasma que tá Faz rondando, sentido? será que ele faz sentido? Porque muitas vezes não faz, né? Se a gente consegue fazer esse resgate das nossas forças, ele perde, né? Essa cara de ameaça, eu acho. E uma Sim. coisa que você E falou que na. eu acho que é muito. Pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, eu só ia complementar que uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender quando a gente vai também se tornar pai e mãe é ser protagonista da nossa própria história. Porque eu acho que essa coisa
não que não seja importante, né? A gente está aqui para falar dos cursos, do meu, do Douglas, né? Do tanto que isso é importante, se preparar, saber o que esperar, e, né, os desafios que vêm. Mas assim, essa coisa de querer sempre um manual, que é o que eu falo, não tem regra. Tem um direcionamento, tem ferramentas que podem ser legais, se couberem dentro da sua família, dentro dos seus valores, dos seus princípios, desse momento, enfim. Né? Então, assim, essa coisa de querer tudo pronto também tira o nosso papel de protagonista. E aí fica responsabilidade do outro, então, fazer a minha relação dar certo. Fazer a minha vinculação acontecer. Porque daí eu me omito e eu fico esperando que o outro me direcione. Então, ó, segue por aqui, segue por ali. Ao invés de ouvir o meu coração, de estar presente, de me conectar com meu filho e saber o que fazer. Sim. Né? Porque no fundo a gente sabe como seguir. A gente tem recurso. E claro, de novo, se isso se esgotar em algum momento, a gente pode, deve contar. Atualiza. Né? Atualiza. Com certeza, A gente, esse ponto que você tocou, Rê, é o cerne da nossa atuação como doula de adoção, que é a partir desse de dentro para fora. Né? Nós, como doulas de adoção, a gente acredita muito que dá pra gente aprender em grupo, com os cursos, palestras, ferramentas, leitura, mas a gente precisa ter em algum momento alguém na consultoria, né? Acredito que você faça isso também, mas para nós da doulagem isso é bem forte, assim, que o que faz sentido para você agora, nesse momento. Então, a gente traz esse momento pro presente, pro aqui e agora, pros fatos, né? E para essa conversa com os medos, com os recursos, né? Então, a gente tem até uma ferramenta que a gente utiliza, que é a lista de recursos. Né? Que a gente ajuda a família a montar a lista de recursos, que além de profissionais que podem te atuar antes, né? Que podem atuar com você, que podem te ajudar na consultoria, no pediatra, né? Em qualquer questão ali imediata, os recursos da família, os recursos do sistema, os recursos internos, os recursos da casa, os recursos de brincadeira, os recursos de livro. Então a gente reúne ao longo da doulagem né, da preparação, tanto na preparação quanto na habilitação, para quando a criança chegar, você ter essa lista de recursos mapeada, que vai ser uma lista de recursos de dentro para fora. Pode ser que algo fique de fora. E também, né, nós como doulas, a gente ajuda também. Nossa, mas e aquele aspecto? A pessoa fala, nossa, isso eu não tinha pensado. Né? Como vai ficar minha alimentação, por exemplo, né? Quando meu filho chegar. Né? Então, sei lá, em vez de fazer um chá de bebê que foi idealizado, nossa, mas eu quero ter um chá de bebê, faz um chá de marmita para a família te mandar cada semana uns congelados para semana, né? Divide, né? Vai ser muito mais útil do que qualquer quinquilharia que você vai ganhar no chá de bebê. Né? Com certeza. Então, porque o resto depois você vai comprando conforme a necessidade, né? E até essa lista, nossa, eu tenho que comprar tais coisas antes do meu filho chegar. Não, porque você não sabe o que seu filho vai trazer quando a gente fala da adoção. Porque a criança também já tem um enxoval dela, ela também tem as coisinhas dela que ela traz de onde ela morou, do acolhimento, geralmente. Né? E você vai viver os primeiros meses com as coisas dela. E depois você vai trocando. Fala, nossa, isso eu não gosto. Isso não faz sentido. Isso tá, né? Não vou usar mais. Não é mais útil. E aí você vai fazendo filtro. E aí você... Então isso é muito esse trabalho de dentro para fora. Ai, meu Deus, tem uma puérpera aqui. A Tatá. Recebi a ligação da vara da infância tem 3 dias. Tô doidinha aqui. Gente. A ansiedade está me fazendo muito mal. Tem 1 ano e 10 meses. Vai dar tudo certo. Já passei pelo que você passou. Tá com a gente. Tanto com a gente, doula de adoção, né, Rê? Pra... Ai, meu Deus, que delícia. É bem isso. Com certeza. Bem-vinda à matrescência, que é essa transição para parentalidade. Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não percebi que horário a gente começou, mas eu acho que daqui uns 10 minutinhos a gente vai encerrar, né? Já tá. Você acha que tem mais alguma coisa importante que a gente não falou do pós? Ou eu tem alguma coisa que você tinha pensado? Possivelmente vai ter muita coisa que a gente vai lembrar daqui a pouco. Do que a gente preparou. Mas eu queria que... Olha só, né? Na verdade, a gente já começou a live, você nem se apresentou, você nem falou o que você faz. Esqueci. Porque
Não, e eu também, porque daí o papo foi fluindo. Então, acho que a gente podia aproveitar esse finalzinho para você Tá falar o bom. que você faz, contar um pouco do curso do Doulas de Adoção, Tá né? O que que você bom. acha? Para a gente fechar Acho desse jeito, ótimo. então. Acho Então, tá. ótimo. Eu comecei já falando da atenção da maternidade, né? Da É, e aí a parentalidade. gente já entrou e foi. É fazer do limão a limonada, né? Do que eu tinha acabado de É. passar, já viramos o tema. Não, mas foi É, ótimo. eu sou Maíra Aiello, eu sou psicóloga, eu facilito todo um trabalho com a parentalidade, tanto a parentalidade biológica quanto a parentalidade via adoção. Junto com a Mariana Muradas, nós idealizamos o Doula de Adoção, que a gente trouxe para o Brasil essa atuação da doula, que existe na Europa e nos Estados Unidos, que é a doula que acolhe as famílias pela via da adoção. E depois que eu vivenciei o meu processo como mãe via adoção e a Mari, que trabalha com o tema da adoção há muito tempo, como filha via adoção, nós concatenamos, né, unimos essas sabedorias e todos os recursos da psicologia e da neurociência e da educação emocional. E a gente, então, adaptou para a modalidade da adoção do Brasil, para o formato da adoção legal, segura e para sempre do Brasil. E a gente, há um ano e pouco, um pouco mais de um ano, a gente colocou no mundo a atuação da doula de adoção, que é essa figura que apoia as transições da nossa vida. Assim como a doula do parto, a doula Uhum. da morte, temos a doula de adoção, que auxilia as famílias, os atores envolvidos, protagonistas envolvidos na adoção, tanto os adultos quanto as crianças, a ter uma harmonia nessa transição da parentalidade. Então, a gente atua tanto quem está pensando em adotar, em entrar na fila da adoção, a gente acolhe trazendo essas histórias para chegar até o próximo passo, que é entrar na fila da adoção. A gente auxilia em todas as etapas burocráticas, né, com essa preparação emocional. A gente auxilia apoiando emocionalmente a família que está na espera na fila da adoção, como habilitado, a se Uhum. preparar com esses recursos que a gente já falou alguns aqui, idealização, Sim. motivação, preconceitos, várias questões, racismo, a gente trabalha com vários temas nessa preparação. E quando o telefone toca, que a gente também idealiza muito, o telefone tocar eu já vou saber tudo. Não, o telefone tocar é o mínimo detalhe, é um mero detalhe, porque depois vai É começar o uma outra peregrinação. começo. É. Depois começa um outro ciclo, uma outra peregrinação, que é o puerpério, que a gente então traz essas questões do puerpério emocional, que fala-se muito na gestação biológica, na parentalidade biológica, e que a gente valida na adoção, que é a Sim. ambivalência emocional, que é o desafio em se tornar pai e mãe, deixar morrer o mulher-filha e deixar nascer o Uhum. mulher-mãe, que leva um tempo esse luto, esse processo. Então a gente faz um trabalho com as famílias, junto com a Rê, né? A Rê também é nossa parceira nesse trabalho, que traz ferramentas para essa transição para a parentalidade, essa criação de vínculos, esse olhar para a criança, mas a gente vem muito com esse olhar, Rê, não vou mentir, para os pais, para os adultos. Né? A gente não Uhum. trabalha com as crianças, não vou doular as crianças, eu dou a Sim. família toda, mas pela via dos pais, né? Então, eu acolho as questões que os pais trazem, que os adultos trazem, pai, a mãe, pai, enfim, todas as modalidades de família, todos os tipos de família. Então, porque a gente entende que assim a gente vai conseguir que essa família se vincule, que essa família Uhum. faça uma transição Criar um saudável. ambiente seguro para acolher essa criança, né? A gente trabalha essa questão da origem, da história, a gente trabalha todos esses pontos. E aí, atuando com isso, a gente viu que as nossas 4 mãozinhas não seriam suficientes, né? Então a gente falou como que a gente espalha para ter uma doula de adoção em cada estado do Brasil, pelo menos. E aí, numa loucura muito grande, a gente criou um curso de formação de doulas de adoção, com quase 80 horas de curso. E a gente realizou o primeiro curso em Maravilhoso. janeiro, em São Paulo. Foi E eu incrível. Tivemos perdi. mais de 20. Ah, você estava no outro curso, mas. A gente estava com mais de 20 pessoas no curso. Vieram pessoas do Acre, Piauí, Porto Alegre, né? Então a gente quase tem todos os estados, ainda não. Mas Uhum. aí. E aí foi incrível, né? Enfim, as doulas de adoção que estão em formação realizam atendimentos como parte do trabalho de certificação, fazem esse estágio supervisionado, tem um artigo, tem tudo bem organizado dentro disso, e Uhum. depois a doula formada ela vai se associar
a nossa associação como doulas de adoção do Brasil, e ela vai poder ser acionada por outras famílias, nossa indicação também nos estados, enfim, realizar outros trabalhos como roda individual, rodas em grupo, atendimento individual. E aí agora a gente vai ter um novo curso, depois dessa quarentena, elaborado os lutos dessa quarentena, a gente decidiu, a gente juntou uma equipe super parceira, inclusive você, que eu quero agradecer muito. Ai, eu que agradeço. E Imagina, a gente conseguiu formatar. Trabalhar com vocês, gente. Para nós também. E a gente conseguiu formatar um curso online, que aí vai ser vai ter mais módulos ainda que o módulo presencial que a gente fez. Vai ter o módulo 1 e o módulo 2. E o módulo 2, a gente vai trazer muitas ferramentas, inclusive com você, né, Rê? E vão ter 3 aulas ferramentais para aplicação na parentalidade. E a gente vai abrir esse módulo também para pais. Mesmo que tenha alguém, eu não quero, não tenho interesse em me tornar uma doula de adoção, por algum motivo, não quero fazer a formação toda, então a gente vai abrir só para quem quer fazer só essa parte ferramental para trazer ferramenta para sua parentalidade. Então vai ser tanto para alunos que já se formaram, quanto para famílias. E o curso todo, quem quiser, vão ser 6 dias, com aulas por 6 dias, mais 5 aulas bônus, mais a supervisão, os grupos de apoio, a participação nas nossas rodas, enfim. É um trabalho de quase, enfim, é um ano de trabalho e que a gente vai realizar aí, mas tem que começar nessa trilha desses 6 dias. No nosso site tem todas as informações, quem quiser ir lá conhecer, doulasdeadoção.com.br, no nosso Instagram também. A gente vai ficar super feliz. E quem quiser também ter uma doula, pode acionar a gente, que tem doulas em formação, que estão buscando famílias para atender durante a formação. Ai, que legal. Né, como estágio. Mas a gente ainda não tem doulas em todos os estados. A gente está esperando que agora na formação online isso se realize. Então, uma coisa que a gente nunca imaginou, Rê, porque a gente estava com formações marcadas para BH, Salvador, Brasília, mas que a quarentena nos trouxe essa grande oportunidade de realizar online e acionar pessoas. Vai vir uma aluna de Portugal, uma brasileira que está morando em Portugal, que vai estar com a gente. Então, assim, a gente vai ter oportunidade. E a Leila também vai fazer. A Leila, ela me mandou um recado. Foi a primeira. Ai, jura? Que legal. E então é isso, a gente vai poder reunir pessoas que estão em diferentes lugares, talvez nessa demanda da vida não conseguiriam ir para São Paulo, para outras cidades. E a gente vai poder estar junto. E então é isso. Então, se você quiser ser uma doula de adoção, espalhar essa sabedoria, esse acolhimento para outras famílias, ou se você quiser ter uma doula de adoção, entre em contato com a gente, que a gente vai ficar super feliz em apoiar e fazer esse trabalho incrível que a gente ama, que é a nossa vida. Nossa, e a gente consegue sentir, né, toda essa energia de vocês, todo esse amor. Eu falo que eu só não fiz mesmo aquela turma em São Paulo, a primeira, porque eu estava na formação da TBRI, acabou dando certo, fui aprovada. Mas, ai, gente, é imperdível isso, é maravilhoso. É muito conteúdo, é muito profundo. Muito. Traz transformação interna, né? Não só conhecimento para a gente usar fora, então, com os outros, né? Com a família, com os filhos, mas traz uma bagagem também interna que eu achei que é muito valiosa. E a gente trouxe um conteúdo incrível para esse, assim, ainda melhoramos todos os feedbacks que a gente teve do primeiro, a gente melhorou para esse curso online, que a gente vai falar de racismo, a gente vai falar sobre as modalidades de acolhimento, sobre educação emocional, sobre trauma, sobre maternidade lésbica, sobre os grupos de apoio, sobre as empresas, a família no mundo corporativo, análise biográfica. A gente vai falar sobre a visão sistêmica na adoção, sobre um psicólogo do fórum vai falar sobre o trabalho psicossocial, né, psicológico dentro da vara. Nossa. A gente vai ter sobre a negritude e a branquitude na família interracial. A gente vai ter falando da transição da parentalidade na espera, no puerpério. A integração da família de origem com ferramentas e recursos, neurociência, psicologia positiva, enfim. Dá para ficar um ano estudando só com as referências. E deixa eu até mostrar. Não sei, deixa eu ver se eu tô com ela aqui. Não sei se vai dar tempo por causa da nossa... essa aqui é a apostila. Essa é a apostila do curso 1. É muito conteúdo. Muito, muito. Só isso aqui dá para estudar, são 130 páginas aqui, mais os anexos que a gente manda por e-mail, mais os e-books de todos os parceiros. Então,
é muita coisa. A gente fala que dá para É pelo muita menos um coisa. ano estudar com certeza de todas as referências que a gente traz, todos os recursos. Vai ser muito maravilhoso. Fico muito feliz de ter você Maravilhoso. com a gente. Ai, E quem mais eu sentiu o que. chamado, pode vir. É, vai com fé, gente, vai com tudo, porque vale a pena. Vai estar muito incrível esse curso. Nossa, eu tô aqui na Ai, que delícia. torcida, pode A gente tá contar bem comigo. ansiosa. Ah, eu imagino.